processo de gravação da reunião, tá? Sou Luiz. Perfeito, Edil, já está gravando. Ok, então. Pessoal, bom dia a todos. É interessante a gente, nessa aula de acolhida, a gente já ir, né, enxergando essa possibilidade de como ela será realizada, de que maneira a gente vai estar interagindo. Então, você tem aqui no slide de apresentação da professora, né, já trazendo a fala do professor Luiz, depois a coordenação de permanência e êxito, nós vamos ter a parte pedagógica com orientações, depois o representante da turma, né, irá falar, né, e depois a professora Roberta vai estar expondo um pouco esse início do ensino remoto, e depois a gente terá no final, por fim, a interação, tá bom? Esse é o propósito da nossa reunião. Então, nesse primeiro momento, convido então o professor Luiz para fazer as considerações iniciais da nossa aula de acolhida. Ok, professor? Perfeito, Edil, perfeito, Agroecologia 20. Quero dar as boas-vindas a todas e todos, dar um bom dia e dizer algumas palavrinhas rápidas para recepcioná-los, né? É uma recepção um pouco estranha, né? Um pouco diferente, não é bem o que a gente tinha planejado, que a gente vinha trabalhando para fazer, né? A ideia, desde março, era que a gente pudesse retomar de maneira, se não totalmente presencial, pelo menos de uma maneira mista, né, onde a gente pudesse ter alguns momentos presenciais para facilitar o aprendizado, mas, infelizmente, a situação da pandemia se mostrou mais séria do que as expectativas iniciais, e a gente está, inclusive, impedido, né, por força de uma portaria do MEC, no início de agosto, de fazer esse retorno presencial, ao menos até o final desse ano de 2020, né? É provável que a partir de 2021 a gente já tenha um cenário um pouco mais favorável, a gente espera, pelo menos, né? E que a gente possa retomar da maneira convencional, da maneira mais usual, da maneira em que todo mundo está acostumado, né? Já a partir de 2021. Mas são questões que ainda permanecerão em aberto, né? E aí é importante destacar que essa estratégia que nós estamos adotando, ela está sendo adotada de diferentes modos em todos os institutos federais do país, né, nos mais de 600 campi que a Rede Federal de Ensino tem. Eu queria começar também me solidarizando. A essa altura, né, da pandemia, já temos mais de 130 mil mortos na contabilidade oficial do governo, né, é provável que esse número seja ainda maior. Então, depois de 5 meses, eu calculo que não há ninguém que não tenha perdido um familiar, um amigo, um vizinho, né? Então, queria me solidarizar com essas perdas e dizer que a gente vai lembrar, né, desse episódio certamente por algumas décadas, pelos acertos e pelos erros, né, que foram cometidos aí ao longo desse tempo. Quero dizer, ao contrário do que a gente vinha dizendo antes, né, que agora é altamente aconselhável que todas e todos utilizem os aparelhos durante as aulas, celular, computador, é essencial. Quero dizer também, contrariando tudo que vinha sendo dito antes, peço para que vocês não se locomovam ao campus, né, a não ser em situações muito realmente específicas. A gente sabe que para que esse ensino remoto ele ocorra de maneira mais tranquila, né, mais efetiva, nós precisamos de ter uma equipe de apoio presencial, isso já foi providenciado, né, nós estamos aí há 2 semanas recebendo já as turmas concluintes, intermediárias, portanto, vocês estão tendo essa vantagem de começar um pouco depois e, portanto, de já encontrar alguns procedimentos estabelecidos e não ter que lidar com algumas coisas que já deram errado, né? A gente está num processo realmente intenso de aprendizado,
porque ninguém está acostumado com aulas remotas, né? Nem vocês, nem a gente que está comandando esse processo. Bom, como é que vai funcionar isso, né? A coordenadora aí, a Roberta, está fazendo um trabalho excelente, vai poder explicar com mais detalhes como é que vai funcionar a dinâmica especificamente no curso e na turma de vocês. Mas, em linhas gerais, nós aqui criamos uma estrutura presencial adaptada para auxiliar esse ensino remoto. Então, se vocês não conseguirem acompanhar aí remotamente, vocês vão poder, de acordo com a metodologia estabelecida pelos professores, recorrer ao campus sempre às quartas-feiras para poder fazer a entrega e a retirada de materiais. Excepcionalmente, né, o caso aí da disciplina da professora Isabela, que vai ocorrer toda em uma semana, vocês poderão também recorrer ao campus para entrega e retirada de materiais em outros dias, tá? Mas sempre em harmonia, em comunicação com a professora e com a coordenadora, tá? De maneira geral, sempre às quartas-feiras, de 9 ao meio-dia, de 2 às 5 da tarde. Nós criamos também, adaptamos, né, os laboratórios de informática para receberem alunos de maneira individual, com agendamento prévio, para que vocês façam utilização desses equipamentos também para acompanhar as aulas e as atividades remotas. Tá? É importante destacar que não vai haver presença de professores nesses ambientes, é um ensino, realmente é como se você estivesse em casa, mas usando os equipamentos do campus, tá bom? E aí a necessidade de agendamento, ela se faz necessária para que a gente consiga garantir, né, uma segurança mínima na utilização desses espaços, né? Se tiverem que vir ao campus, venham de máscara, utilizem todas as proteções, mantenham o distanciamento, para que a gente não coloque ninguém em risco, tá bom? Por fim, pessoal, antes de retomar a palavra aí ao professor Edil, quero reforçar que as disciplinas estão sendo ofertadas, né, uma estratégia que a professora Roberta adotou, em linha, né, com as melhores práticas aí das outras instituições, é uma estratégia que valoriza as disciplinas de maneira modular, né? Então vocês não vão ter que lidar mais com um conjunto grande de disciplinas, vocês vão poder fazê-las de forma gradual, aos poucos, né? Resolve uma, depois resolve outras duas, três, e assim vocês vão cumprindo a grade original do curso. Tá? Claro que vocês vão precisar de ter uma outra postura, que é, de fato, a postura ideal para todo estudante, né? Uma postura autônoma. Vocês vão precisar assumir uma postura de quem realmente está comprometido com o próprio aprendizado, né? De quem é agente do próprio aprendizado, e não uma postura passiva de que, esperando, né, que o professor assuma e tome a iniciativa desse aprendizado. Então, o ensino remoto, ele reforça essas características, e a gente espera e tem certeza, né, que com todo mundo apoiando, vocês vão conseguir passar por essa etapa. Frisar o seguinte, pessoal, para concluir, o curso continua sendo um curso presencial, tá? O que nós estamos fazendo é uma experiência em caráter emergencial para tentar amenizar os impactos da pandemia no ensino de vocês, tá? Para que a gente não fique paralisado, não perca um ano, a gente está fazendo essa ação emergencial. Então, logo a pandemia se resolva, nós retomaremos ao padrão, que é o padrão que existe, que é consolidado, que é aprovado, que é o padrão presencial, né? De maneira alguma esse curso assumirá essa posição remota, não é essa a intenção, tá bom? Então, de novo, reforço, sejam bem-vindos, nos procurem, professora Roberta sempre muito solícita, procurem ela, procurem a Isabela, o Edil, a Eliane, a Maria, eu também estou à disposição, a Permanência e Êxito, todos aqui estão para ajudar vocês. Qualquer sinal de problema, recorram a nós para que a gente consiga analisar e tentar resolver da melhor maneira possível, tá bom? Não desistam do curso, façam esse esforço, que a gente está se esforçando aqui também para poder dar conta
desse novo desafio, tá bom? Sejam bem-vindos. O professor Edil está com a palavra de novo. Ok, professor, muito obrigado, né? Já uma visão panorâmica, né, de tudo aquilo que foi trabalhado durante esses 5 meses, né, para chegar agora no planejamento e na execução desse planejamento, né? Então, com certeza isso é significativo, né? A gente retoma e reforça o desejo de que esse retorno remoto ele seja um retorno com segurança, né, para todos, ok? Então, vamos lá, convidar então o professor Jefferson, que é da Comissão Permanência e Êxito. Professor Jefferson. Olá, bom dia, Edil, bom dia, professor Luiz, bom dia, professora Roberta, bom dia aos demais professores, os técnicos aqui presentes, né, e principalmente os alunos aí do curso de agroecologia. Satisfação enorme estar nesse momento aí, né, reunindo mais uma vez, não é aquilo que a gente almejava, né, geralmente o começo de um semestre acontece no auditório, com a presença de todos, né, o Edil tomando a frente, né, e a gente, né, vive uma situação atípica, né, então, todas as gerações, vocês que são mais jovens, né, nós que já temos alguma experiência, estamos vivenciando isso pela primeira vez, né. Então, para a gente, o ensino remoto é novidade também, né, desde a suspensão do calendário, a gente tem pensado, aí, se debruçado para a questão da retomada do ensino, e como o Luiz falou, desde a gente tentar fazer um sistema misto, né, com presença ali presencial, mas também por redes tecnológicas, mas que acabou não acontecendo porque o governo federal, né, estabeleceu uma medida que os institutos federais eles passariam né, a trabalhar de forma remota, né? Então, foi uma coisa assim que, querendo ou não, faz com que a gente se debruce aí para que o nosso ensino, né, que vocês vinham tendo, não pare. E, logicamente, que sofre uma alteração significativa, porém, depende muito, mas muito mesmo de vocês, da autonomia de vocês, da dedicação de vocês, do comprometimento de vocês, da responsabilidade de vocês, alunos também, né? Então, acho que é de fundamental importância nós temos essa consciência de que o momento de dedicação, momento de comprometimento, momento de responsabilidade, né? E tudo isso nós acreditamos que seja aí imprescindível para a nossa formação. Eu falo em nome da Comissão de Permanência e Êxito, Comissão de Permanência e Êxito aqui formada também pela professora Adana, pela professora Isabela, pela professora Riley, pela professora Eliane e pelo professor e psicólogo João. Então, essa comissão tem aí também se debruçado no sentido de fazer o levantamento com os alunos acerca dos recursos que eles possuem para ver se é viável ou não essas medidas de ensino remoto aí. Mas também nós nos colocamos, né, nós colocamos à disposição, né, o espaço do campus, né, para que vocês possam pegar material impresso, para que vocês possam utilizar o laboratório, caso, né, realmente não se tenha, caso a pessoa não tenha condições de desenvolver o ensino remoto. A gente fica muito feliz com esse retorno, porque o retorno é sempre algo que nos cria expectativa, né? E esse retorno ele é bastante diferente, porque é um ensino remoto, mas essa expectativa fica aí. A gente, logicamente, enquanto professor de sociologia, a gente tem que lembrar isso, que nós somos seres sociais, que nós temos uma vida social, que nossa vida social não se resume à nossa casa, mas aos nossos amigos, aos nossos vizinhos, né, aos nossos professores, né, ao espaço da sala de aula, à igreja, e as condições que estão estabelecidas muitas vezes impedem isso, né? E certamente é um choque muito grande. A gente que é acostumado a estar no campus de segunda a sexta-feira, às vezes aos sábados, quando a gente percebe, né, que você não tem esse momento, logicamente que uma dimensão da nossa vida social ela foi alterada, né? E que a gente precisa trabalhar disso. A nossa formação como conhecedores, como aqueles que pesquisam, como aqueles que leem, esse processo ele não pode parar. Então, a gente vai fazer, né, do nosso espaço doméstico, da nossa casa, do nosso quarto, a nossa sala de aula. E aí, pessoal, a gente pede o comprometimento, a dedicação, né, a responsabilidade de vocês em cumprirem as atividades.
E qualquer dúvida, aqueles professores estão todos à disposição de vocês, o professor Edil já se colocou à disposição, o professor Luiz, né? Eu falo em nome dos professores que compõem a Comissão de Permanência e Êxito, e a gente está aí à disposição com vocês, certo? E que esse é o momento, assim, que a gente vai superar. Né? A gente espera que lá, quando a gente chegar a janeiro, lá de 2021, né, a gente já possa retornar de forma presencial, porque nada substitui esse modo de ensinar. Eu acho que a gente precisa, né, ter a consciência de que isso é momentâneo, de que isso vai passar, e quando isso passar, novamente a gente vai viver as nossas vidas escolares, né, a nossa vida escolar, como a gente sempre viveu. Então a gente deixa aqui um abraço a todos e todas, nos colocamos à disposição de vocês, a gente agradece a participação de vocês em relação ao preenchimento do questionário, foi importantíssima a participação de vocês, para que a gente pudesse aí fazer uma análise da possibilidade de retorno, e essa possibilidade de retorno está acontecendo agora. Não é da forma como a gente pensava, não foi como a gente planejou, mas eu acredito que esse é um momento importantíssimo aí, para que a gente tenha um crescimento que perpasse por todas as nossas dimensões, inclusive a dimensão de vida escolar. Grande abraço a todos e todas. Aí a gente se coloca à disposição e a gente retorna aí a palavra para o professor Edil. Ok, professor Jefferson, obrigado aí pela contribuição, né? E para os alunos perceberem, né, a importância e o valor que tem essa articulação, essa integração entre os diversos setores. Obrigado, professor Jefferson. Então, convido a pedagoga que acompanha a turma, a professora Eliane, para fazer as considerações aí a respeito desse retorno das atividades remotas. Ok? Bom dia a todos. Também quero desejar, né, boas-vindas aos nossos alunos de Agroecologia 2020, né, que vão tê-los conosco e retornar, né, de uma forma remota. Então, para isso, nós vamos precisar nos adaptar a esse tipo de ensino. Como já foi falado, né, novo para todos, mas nós vamos conseguir caminhar. E eu venho trazendo para vocês algumas dicas e ferramentas para que você possa otimizar, né, fazer o gerenciamento do seu tempo e também ter produtividade agora nesse ensino remoto. Então, algumas dicas, né, vão falar sobre isso. Pode passar, professora? O professor Roberto me auxiliando aí. Então, o que é, né, iniciar com vocês refletindo um pouquinho, o que é a gestão do tempo? Né, o tempo, ele é igual para todas as pessoas, todos nós temos, né, 24 horas por dia, e ele vai passar, né, nós já estamos quase, já completando 6 meses, né, que estamos sem nos ver presencialmente, né, devido à pandemia, não sei mais quanto tempo, né, vai durar. Então, o tempo, ele realmente, ele passa, querendo ou não. Para isso, então, nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo. Né? Fazendo isso, né, ali diz que a gestão do tempo serve para tudo na vida. E principalmente agora, nesse momento, que nós vamos estar tendo um ensino remoto. Né? Eu preciso gerenciar o meu tempo. Para isso, então, né, eu vou cuidar com alguns ladrões do tempo e da produtividade. Né, que seriam, né, todos nós temos redes sociais, grupos de WhatsApp. É proibido? Claro que não. É uma interação virtual também, é importante, tá? Mas nós não podemos deixá-lo que eles se tornem nossos inimigos. No quê, né? Nessa questão de roubar o nosso tempo, ok? Então, eles podem, né, nesse momento, eles precisam, na verdade, ser os nossos aliados. Né? Os nossos professores estão abrindo grupos de WhatsApp para que possa se comunicar com você. Né? Nós temos também as redes sociais, nós temos alunos também, né, que utilizam o Messenger, tá, para falar com os docentes, ou mesmo com a gente, né, da equipe pedagógica. Então, nós precisamos gerenciar bem para que eles não venham se tornar os nossos inimigos. Pelo contrário, né, eles possam, nesse momento, né, ser os nossos aliados. Tá? Então, vamos cuidar com as redes sociais, grupos de WhatsApp, né, essas interrupções, e acabam tirando, né, o nosso planejamento e o nosso foco. Para isso, então, né, no outro slide, diz assim, por que fazer, então, a gestão do tempo?
né? Então, nós temos 3 motivos aqui. Existem mais, mas nós vamos citar apenas 3 motivos aqui. Ele vai diminuir o estresse e a ansiedade, que tem crescido muito nesse tempo de pandemia, tá? Então, se você listar todas as atividades que você precisa fazer, né, durante aquele dia, durante aquela semana, né, isso, ao fazer isso, já vai diminuir um certo estresse e ansiedade, tá? E você vai realmente ali verificando o que é mais prioridade para mim. Com isso, eu vou gerenciar tanto o meu tempo, que eu vou adquirir tempo livre. Para quê? Para poder, né, estar com minha família, poder também ter mais tempo livre para os meus hobbies, né, seja os adolescentes, né, gostam muito de jogar, né, fazer outras atividades que também possam desestressar, né, o lazer. E também, gerenciando o meu tempo, eu vou conseguir ter uma capacidade de realizar objetivos, né? Para isso eu preciso ter em mente, realmente, quais são os meus objetivos, né? 2020, muitos dizem que o ano está acabado, mas não está, né? O que eu consegui atingir esse ano, tá? Muitos achavam que nós não iríamos retornar, mas nós estamos retornando, né? Não da forma como gostaríamos, mas de forma remota. Então, qual é o objetivo esse ano? Né, realmente é de poder ter êxito, né, nos meus estudos. E nós vamos falar um pouquinho sobre alguns pontos, né, importantes, né, que é de estabelecer uma rotina diária. Todos nós temos uma rotina. Não sei como estava a sua rotina, mas agora você vai precisar incluir os estudos novamente na sua rotina. Então, pela manhã, né, quem dormia até tarde, agora vai precisar levantar um pouquinho mais cedo, porque vai ser o momento onde os professores vão estar entrando em contato com vocês, onde vocês vão estar interagindo com os docentes, né, seria o tempo ali da manhã. Então, você vai precisar incluir. Para isso, então, vocês vão verificar um lugar na casa de vocês, que vocês possam ter ali reservado para o estudo. Tem um local onde vocês possam colocar os livros de vocês, onde vocês possam se concentrar melhor, ok? Pode ser seu quarto, na sala, ou lá no fundo do quintal, onde for melhor para você, ok? Outro ponto importante é a questão da disciplina, né? Eu não vou esperar a vontade de vir estudar. Não, eu já sei o que precisa ser feito, eu já tenho planejado ali, hoje é dia, né, de tal disciplina. Vocês vão ter, durante a semana, não mais 16 disciplinas, né, mas vão ter 5 disciplinas durante a semana, então cada dia você vai poder se dedicar a uma disciplina, né? Eu tenho anotado aqui, né? Na segunda-feira com o professor Maciel, na terça-feira vocês vão ver já ver a professora Malché, na quarta-feira com o professor Jefferson, na quinta-feira com o professor Isaías e na sexta com a professora Isabela. Tá? Então vocês vão estar interagindo com esses docentes, né? E suas respectivas disciplinas. E a autorresponsabilidade, que é outro ponto importante. Quem é responsável pelos seus estudos? Né? É você mesmo. Não queira, né, passar para o professor, tá? Porque ele é responsável, sim, em repassar as atividades para vocês, né, em ministrar a aula, tirar as dúvidas. Mas vocês precisam, né, correr atrás, no sentido de ter o acesso a esses conteúdos, né? Nós temos diversas formas que já foi falado aqui na live. Nós vamos estar reforçando novamente depois no grupo, né? Não tenho acesso à internet, então posso disponibilizar, fazer um agendamento no campus para estar lá. Então, vou me disciplinar, vou colocar lá no meu planejamento, tal dia eu vou ao campus para realmente fazer essa e essa atividades que precisam de acesso à internet. Não tenho, né, acesso à internet, então eu posso ir lá buscar o material. Qual dia? Então, tudo isso você vai estar gerenciando também aí na sua planilha, né, no seu tempo, que é o qual nós vamos depois mostrar para vocês. E ter flexibilidade e se adaptar a esse ensino remoto. Flexibilidade com, né, flexibilidade com você mesmo. Flexibilidade com o próximo, né, que você vai estar se interagindo. E nós temos também outros ferramentas, né, que nós queremos colocar para vocês, não vamos demorar muito, tá? Mas vocês podem anotar, em outro momento que vocês tiverem, né, disponibilidade, vocês podem baixar no seu celular, se assim vocês quiserem, né, o Trello, o Todoist, o Planner ou a Agenda, tá? Então, são 3 ferramentas digitais, 3 aplicativos que vocês que vão poder te ajudar também no gerenciamento do seu tempo. Mas eu quero me demorar, vou te passar para outra
o slide, professora, por favor. Numa planilha, tá? Que eu vou estar repassando para vocês. E para isso, para preenchimento da planilha, pode passar, professora, por favor, gentileza. Nós vamos estar dando algumas dicas importantes para vocês aqui, tá? Essa é a planilha que vocês vão estar preenchendo, né? Durante, digamos, a semana. Nós temos ali de segunda a domingo. Por que domingo? Porque você também vai verificar, como vamos estar falando aqui, você vai tirar um dia para o seu lazer, né? Para o seu descanso. Seja o sábado, seja o domingo, ok? Então, na segunda-feira, né? Então, eu vou ter disciplina, vou ter aula com determinado professor. Então, ali das 8, né, até 1h eu vou estar focado ali naquela disciplina. Na terça-feira, com outro professor, tá? E assim por diante, ok? Vou colocar meus horários das minhas sonecas, né? Isso é muito importante também para poder fazer assimilar o conhecimento. Precisa ter uma boa noite de sono, precisa, né, se alimentar bem, beber muita água. Tudo isso vai ajudar para que você possa realmente fixar, né, aquele conhecimento, estar bem fisicamente também. Tá? Então, comece colocando, né, a segunda dica, comece colocando aqueles compromissos que já são fixos, são esses, né, os dos estudos. E vocês, com certeza, têm outros compromissos. Não se encham de compromissos, né? Nós vemos agora na pandemia, são vários cursos, várias lives, né, maravilhosas, que dá vontade de assistir todas, mas nós precisamos priorizar o que é mais importante agora nesse momento. Terceiro, né, faça uma lista com todas as disciplinas, foi o que eu orientei vocês, e insira tempo livre e tempo reserva nessa planilha. Essa planilha nós vamos ter um modelo, tá, mas esse modelo ele já vem pronto, então ele não vai servir para você. Por quê? Porque cada um tem as suas especificidades, né, cada um é cada um. Tem o seu dia a dia, a sua rotina de forma diferente. Então, você vai poder editar essa planilha, né, e colocar, ou você pode mesmo olhar o modelo ali, copiar no seu caderno, da melhor forma que vocês possam utilizá-la, tá? Por quê, né? Para você não realmente cumprir aquelas atividades propostas durante aquele certo dia, tá? E se ficou alguma coisa pendente, lembra, ao lado vai ter umas instruções também que vai estar relembrando tudo isso que nós estamos falando aqui, que é o tempo livre, né? O tempo por reserva. Esse tempo reserva você vai estar tirando, né, os atrasados ali, ok? E lembre, né, que as disciplinas vão ser blocadas, né? Eu creio que vai ser umas 10 semanas, vocês vão ter essas disciplinas, tá? Então, muito atento, né? As orientações vão ser dadas nos grupos, com os professores. Qualquer dúvida, tá? Pode entrar em contato, né, primeiramente com o docente da disciplina. Temos a coordenação de curso, o setor pedagógico também, que vai estar à disposição de vocês. E por último, só um lembrete, né, que diz assim que as ferramentas por si só, né, seja aquelas digitais ali que eu comentei para vocês, que nos ajudam também a organizar, a otimizar o nosso tempo, mas elas por si só, elas não são, né, eficazes, você precisa utilizá-las realmente e corretamente. Mas não pense assim, eu vou fazer a minha planilha e na primeira semana, tudo que estiver lá vai dar tudo certo. Não se frustre, porque muitas vezes, né, acontecem imprevistos e você na próxima semana vai ter que reorganizar, replanejar todas as suas ações ali. Então, dê o seu melhor, respeite o seu tempo, né? Afinal de contas, você não é um robô, você é um ser humano, tá? E lembrando, né, você é o principal responsável pelo seu desenvolvimento, pelos seus estudos. Não terceirize, né, não coloque isso, né, para os docentes, para os nossos docentes, ou mesmo para os seus pais, né? Eles são responsáveis por vocês, porque vocês são de menores, né, a maioria dos alunos, mas vocês precisam desenvolver, agora nesse momento mais do que nunca, né, essa autonomia, essa responsabilidade. Tá? Então, gerir o tempo, aqui diz, né, não quer dizer ser produtivo o tempo todo, mas você também pode ter, né, um tempo para o seu lazer. Ok? Então, essas são as dicas, né, que o setor de ensino vem trazendo para vocês, e nós estamos abertos, né, qualquer dúvida que estiver, nós estamos à disposição de vocês. Tá? Mais uma vez, um bom retorno a todos, tá? E qualquer dúvida nós estamos à disposição. Tá? Um abraço para cada um. Eliane, obrigado aí pela contribuição, né, bem significativa, falar do tempo, falar de planejamento, né, e da corresponsabilidade
deste ensino remoto. Então, é uma atividade que nós estamos experimentando, todos nós juntos, né? Por isso, esse tempo de planejamento e depois dessa retomada gradativa, gradual, né? Estamos fazendo. Então, nós estamos aí dentro dessa perspectiva. E aí, nós gostaríamos de ouvir a representante da turma, né? Ter essa fala. A representante da turma é a Samira, é isso? Samira está por aí? Isso, é a Samira. Eu não sei se ela conseguiu conectar. Só confirmo, vamos ver, tentar enxergar ela por aqui. Se a Samira não tiver, a gente já passa, então, de imediato, para a professora Roberta, né? Ok? A Samira não está. Oi. Professora Roberta, pode, então, fazer os procedimentos aí da sua apresentação. Se, de repente, a Samira entrar, a gente dá um tempinho lá no final para ela, tá bom? É isso? Tá bom. Tá conseguindo me ouvir, professor? Todo mundo? Ok. Tudo beleza, tranquilo. É porque agora eu vou passar para a apresentação, né? Eu não consigo visualizar mais o chat, mas queria dar bom dia a todos, dizer que nós estávamos muito ansiosos, né, por esse retorno. Esse retorno, ele é um marco do trabalho feito por muitas mãos, né? E esse trabalho ele vai culminar no início das atividades com vocês, né? Mas ele tá vendo, a gente vem planejando ele já há algum tempo, como é de conhecimento com vocês. Nós já tivemos um primeiro encontro na live, né? Deixa eu abrir aqui a minha câmera. E a partir daquele momento nós continuamos os trabalhos para preparar esse retorno com vocês. Então, antes de falar especificamente de como, né, nós vamos trabalhar, todo mundo já conversou um pouco com vocês sobre como é que vai funcionar, já deu alguns spoilers. Oi, oi. 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 Oi, Edil, parece que caiu, hein? Oi, Roberto. Então, enquanto a professora Roberta, ela está tentando uma nova conexão, a gente faz referência, né, à reflexão que ela já fez inicial, né? Ela já fazia a reflexão dizendo que tudo isso foi uma construção coletiva, e de fato isso aconteceu, né, de forma coletiva, e agora chega exatamente a partir desta aula inaugural, já tentando trazer essas coisas mais concretas, ou seja, a sua execução. Para que a gente possa, né, dependendo da questão da conexão da professora, ela vai dar uma ilustração de tudo que vai acontecer, né, dos horários, do tempo, e tirar essas dúvidas que, com certeza, muitos estão sentindo, né, ainda dúvidas, como é que vai funcionar, de que forma. Então, vocês já vão preparando aí as perguntas, que assim que a professora fizer as exposições, vocês já podem também fazer as perguntas e interagir com a professora Roberta, tá bom? Então, nós estamos só aguardando que a conexão dela se restabeleça para que a gente possa, então, dar continuidade, ok? A professora Roberta está chegando aí novamente, então, com certeza, a gente já passa a palavra para ela, tá bom, professora Roberta? Seu microfone está desligado, professora Roberta.
Eu tive que retornar no celular porque a minha internet de casa caiu. Acontece. Estou tentando reconectar aqui para fazer a apresentação, senão eu vou mandar aqui o material para a Eliane, para o e-mail da Eliane, poder partilhar e a gente continua a reunião daqui, tá bom? Ok, professor. Acontece, né? Minha internet está oscilando desde cedo, mas a gente imaginava. Eu vou fazer assim, enquanto eu não consigo conectar, eu vou falando um pouco, né, do Perfeito. material que eu preparei, e assim que eu conseguir partilhar, eu retorno a partilha. Então, eu estava falando que nós fizemos uma lista, né, para diferenciar o que é o ensino remoto do ensino à distância. Então, eu iniciei a fala dizendo que eles não são a mesma coisa, né, e que o ensino à distância ele tem um projeto pedagógico específico, né, pensado para o EAD. E no ensino remoto, o nosso projeto pedagógico ele foi pensado para atividade presencial, né? Que é o que o professor Luiz comentou com vocês no início da fala dele. Essa opção ela é uma opção emergencial, né, de retomada para o calendário de 2020, baseada numa resolução do IFPA, né, como a gente comentou lá na live, que é a resolução 110 de 2020, que trata da possibilidade, né, da execução de um plano de atividades de ensino remoto para repor esse calendário de 2020. Uma outra diferença é que no ensino à distância, a comunidade virtual, né, o envolvimento, o acolhimento, interação. Os professores são 100% qualificados para atuar nessa modalidade e os alunos já optam desde o início. Aqui no ensino remoto, né, nós já trazemos a experiência, né, da sala de aula presencial, né, nós tivemos aí um pouquinho mais de um mês de aula com vocês. Alguns professores estão em processo de qualificação, né, outros já têm essa experiência, e vocês, alunos, são convidados a participar. Então, existe um convite, né? Vocês iniciaram e optaram pelo ensino presencial, né? Então, como eu disse, é uma opção emergencial. No ensino à distância, ele tem um calendário próprio da instituição, né? Durante todo o curso, são realizadas 100% das atividades online ou semipresencial, enquanto que aqui, no remoto, a gente não pode exceder o limite do calendário acadêmico do ano de 2020, como eu comentei com vocês. Ele é considerado com uma natureza de excepcionalidade, né? O nosso calendário ele foi reajustado para a gente poder atender nesse formato do ensino remoto. No ensino à distância, existe um ambiente virtual de aprendizagem, né? Algumas plataformas específicas, abrange os conteúdos, as atividades, tem todo um design adequado. Aqui no ensino remoto, nós provavelmente iremos utilizar o CIGA, mas outras ferramentas também de interação, como a Eliane também comentou na fala dela. E o professor da disciplina, ele é o responsável, né? Ele que interage com os alunos através da execução das atividades de ensino remoto, como o professor Jefferson comentou na fala dele, né? Então, aqui no ensino remoto, os professores eles continuam sendo responsáveis pelas suas disciplinas, eles que vão orientar e conduzir vocês dentro de cada disciplina prevista. No ensino à distância, as metodologias elas são específicas, né, e aprimoradas para o EAD. Ele foi desenhado, o EAD, para prestar um atendimento, aplicar atividades, aulas e demandas em um ambiente de aprendizado com apoio de tutores e recursos tecnológicos. Aqui no ensino remoto, né, as metodologias pedagógicas elas são adaptadas para esse ensino remoto. O aluno, preferencialmente, precisa ter acesso à internet. Mas, se não tiver acesso à internet, o professor terá que escolher outras estratégias, né? Ou o aluno também pode fazer o acesso, né, ao conteúdo, às atividades, através da utilização do laboratório de informática do campus, né, dos computadores, como também já foi comentado aqui, e que daqui a pouco eu vou reforçar. De toda forma, precisa, né, lógico, ter um canal de comunicação, né, para que vocês consigam cumprir as propostas de atividade docente. Dentro dessa questão metodológica, está sendo orientado aos docentes, né, e cada um vai confirmar com vocês como é que vai ocorrer, a impressão de materiais ou a utilização de livros, tá?
impresso para aqueles que tenham acesso à internet mais dificultoso, vamos chamar assim, que possam acompanhar também as atividades que estão sendo previstas, né, de forma online ou offline, né. No ensino remoto, uma característica também importante é que essa metodologia precisa atender todos os alunos, inclusive com deficiência, né, que tem a necessidade de aplicação de uma acessibilidade pedagógica, tá? Então, ele deve ser pensado para atingir 100% dos alunos. As interações no ensino à distância, elas são realizadas pelo aluno, né, e registradas através de fóruns, chats, web. Aqui no ensino remoto, as interações também são virtuais, né, que pode acontecer através de grupos de mensagens instantâneas como o WhatsApp ou outras ferramentas, mediadas por tecnologias ou não, como eu expliquei ainda há pouco, tá? Os docentes vão fazer o registro no SIGA, do plano de ensino e do diário de classe, e a frequência de vocês ela vai ser condicionada à entrega das atividades propostas pelo professor. Então, vocês vão entregando as atividades que vão ser propostas, as frequências vão ser lançadas, né? E também tem a característica aqui no ensino remoto de vocês fazerem, né, e a gente está fazendo essa comunicação com a coordenação do curso, né, e com a comissão de permanência e êxito e também o setor pedagógico. Uma outra característica da educação à distância sobre o item avaliação é que o cumprimento das atividades propostas são totalmente online lá na educação à distância. Aqui no ensino remoto, que é o que a gente vai executar, as avaliações serão conforme o regulamento didático, né, do IFPA vigente, podendo ocorrer de um ou mais meios, como, por exemplo, através de relatórios, resumos, lista de exercícios, vídeos, projetos, né? Então, o professor ele vai combinar com vocês a forma de como vai ser a avaliação e não precisa ser necessariamente provas, né? Então, cada professor vai combinar essa forma de avaliação considerando todas essas possibilidades. E para finalizar esse primeiro bloco que eu preparei para vocês, algumas reflexões, tá? O ensino remoto ele tem as suas singularidades, né? Nós não podemos fazer comparações com a rede municipal, né? Nem com a privada e nem com a estadual. Como vocês sabem, nós fazemos parte da rede dos institutos federais, tá? É um desafio, né, a ser enfrentado por todos, né? Alunos e servidores. Nenhum estudante pode ser excluído, né? Então, por isso a gente pede essa comunicação com a gente aqui da coordenação. A tecnologia não substitui o professor, né? O professor Jefferson já veio comentando sobre isso também. E nós tivemos a oportunidade, né, de fazer um mapeamento com vocês, como o professor Jefferson esclareceu, para saber os alunos que têm acesso, os que não têm, os que têm mais dificuldade de acompanhar, que não tem aparelho próprio, né? E por isso a gente também tem sugerido aos professores incluírem os pais, que eu sei que tem pais aqui na reunião, nos grupos de WhatsApp, para tentar aproximar todos e abranger todos os alunos, tá? Então, eu trouxe essa listagem para que a gente esclareça um pouco, né? Fale um pouco mais desse ensino remoto, antes mesmo de falar da nossa programação de retorno às aulas, né? A Eliane já comentou um pouquinho, o professor Luiz também, de como a gente programou. E aí, professor Edil, eu queria pedir 2 minutinhos para eu tentar reconectar aqui no computador, para que eu possa partilhar aqui a apresentação. O senhor pode comandar aí um pouquinho? Tranquilo, professor. Estamos aqui à disposição, tá? Pode ficar à vontade. Tá bem. Eu preciso de 2 minutinhos só para tentar reconectar aqui e eu já retorno, tá bem? Perfeito. Pode ficar à vontade, tá? Enquanto isso, a gente já faz uma interação, né? Se vocês estão com alguma dúvida, se vocês têm alguma pergunta, já pode já ir estabelecendo aí na sua cachola ou fazendo também as perguntas no chat ou já se preparando para a gente interagir lá no final, ok? Então já se sabe mais ou menos esse preâmbulo. O ensino remoto não é o EAD, né? Então essa já é uma situação que tem que ficar muito claro, né, em relação a isso.
e que nós não podemos fazer nenhum comparativo com nenhuma rede, ou seja, rede municipal ou estadual ou as redes privadas, porque nós pertencemos a um instituto federal, estamos na rede federal, que tem as suas diretrizes, a sua maneira de gerir essa situação. Inclusive, destacado pelo senhor Luiz logo no início, de que nós temos, então, uma lei que nos faz vir para o retorno remoto até dezembro, né? Até 31 de dezembro a gente tem que estar com o retorno remoto, né? Das atividades, ou com o ensino remoto nas nossas atividades. Muito bem? Então, feito essas observações, a gente consegue já ter essa leitura, né? E aí, como a professora ela está tentando já fazer essa conexão, para que a gente consiga visualizar isso na prática. Que aula nós temos hoje, o que vai ter amanhã, como é que vai ser essa interação, né? E muito bem salientando, né, que nenhum aluno ficará fora dessas atividades que nós estamos iniciando. E aí eu falo isso assim com muita clareza, porque a interação ela tem que acontecer, né? Ou seja, você precisa externar as suas limitações, as suas dificuldades. Ó, nós estamos tendo aí problemas de conexão, de acesso a uma internet com qualidade, né? Isso será uma tônica, ou seja, será isso o nosso cotidiano. E isso atrapalha muito ou é um empecilho. Como nós também temos as opções, né, de fazer com que aqueles que não têm acesso possam ter. E para isso a gente vai utilizar o espaço do campus devidamente agendado, né, para as coisas elas acontecerem, para que todos possam estar tendo essa experiência, né, do ensino remoto e o acesso às informações. E isso é fundamental. Para nos ajudar nessa articulação, nós temos, então, os setores, né, que estão conectados. Temos o setor de ensino, ou pedagógico, né, que acompanha vocês através da pedagoga Eliane, tem a coordenação de curso, tem a comissão de permanência e êxito, temos o suporte lá da assistência ao educando, na figura do psicólogo, né, que dará esse suporte, ok? Então, isso é importante que a gente tenha clareza em relação a isso. E nenhum aluno ficará sem ter acesso às informações, sem ter acesso ao processo de formação. Nenhum aluno, tá bom? Professora Roberta? Olá, professor Edil. Eu estou com dificuldade mesmo na internet, não consegui ainda reconectá-lo. Voltou aqui, mas não está carregando ainda a página, e eu vou dar continuidade, depois eu compartilho no grupo o slide, né, com os alunos e com os pais, mas as informações que eu tenho aqui é um pouco do que a gente já tinha tratado lá na live. E aí queria recomeçar a fala retomando, né, aquelas 3 palavras, né, utilizadas lá na live, que é plantar, cuidar e colher, né? Então, essas foram 3 palavras importantes, né, que o senhor colocou para a gente. Eu queria recomeçar minha fala resgatando, né, essas 3 palavras que muito tem a ver com o nosso curso. Né? Muito bem. Aí, então, professor, eu vou pedir para os alunos escreverem aí no chat essas 3 palavras, tá? Vamos lá, coloca aí as 3 palavras, fique ligado com a professora Roberta no que ela está anunciando. Quais são as palavras? Plantar, cuidar e colher. Muito bem, vamos plantar. Já observar se os alunos estão antenados. Vontade, professora. Isso. E aí, nós elaboramos essa proposta baseada na minuta da resolução que eu comentei ainda há pouco, que é a 110, e eu acho que é importante falar dessa resolução, porque essa resolução ela é válida para toda a rede do IFPA. E isso significa que esse plano, né, de atividades remotas foram pensados por todos os campi, né, do IFPA. Todas as cidades que têm IFPA se basearam nessa mesma resolução
para planejar esse retorno remoto. Então, acho isso muito interessante frisar aqui. Então, nossos trabalhos, ele foi feito baseado, né, nessa resolução. Essa resolução diz que nós devemos fazer uma proposta para contemplar o ano de 2020, né, o ano letivo de 2020, né, de reposição do ano letivo. E como nós construímos nessa proposta? Cada professor fez o seu planejamento individual por disciplina. Esse plano foi enviado para a coordenação de curso, né, que junto com o colegiado pensou nessa proposta. O colegiado de curso é formado por vários professores, né, e representantes de alunos, e esse plano também foi apreciado pelo setor pedagógico. Então, como eu disse, essa proposta ela foi pensada, né, por muitos de nós tivemos um tempo de trabalho, onde nós pensamos em ajustar, né, essa metodologia para que vocês consigam, né, acompanhar e a gente também fazer um trabalho de qualidade, manter a qualidade do Instituto Federal. Né? Então, vocês são uma turma ingressante, né, integrada ao ensino médio. Vocês estavam cursando 16 disciplinas, né, ao mesmo tempo. Vocês tinham iniciado a aula no dia 17 de fevereiro e nós pensamos, então, nesse retorno das atividades para o dia 14, né, que é hoje. Então, hoje a gente já está utilizando os horários do professor de português, que eu vou falar daqui a pouco, né? A Eliane já falou um pouquinho. E esse primeiro semestre, né, esse primeiro bloco, ele termina no dia 28 de novembro, né? Nós vamos ter 11 semanas de aula. Na sequência, a gente tem uma pausa de 15 dias, que é aquela pausa onde a gente preenche as notas de vocês no SIGA, né, organiza toda a parte documental que é necessário, né, um rito. A gente já tem um período mais ou menos quando a gente está desenvolvendo atividades presenciais nesse prazo. E, na sequência, a gente vai ter o recesso de dezembro, que inicia no dia 19, né, e nós retornaremos no dia 4 de janeiro, com as disciplinas ainda do primeiro ano, né, que vocês estavam cursando, e nós vamos nos estender provavelmente, e aí eu falo provavelmente, né, porque isso ainda vai ser consolidado, até o dia 22 de maio. Então, como a professora Eliane estava comentando, você tem falado, o ano está perdido, né? O ano letivo não está perdido, né? Ele vai ser reposto, e a previsão de finalização desse ano letivo é para o dia 22 de maio, como eu estava comentando aqui. Então, esse primeiro bloco de disciplina, né, que nós pensamos uma disciplina por dia de semana, então nós pensamos, está proposto português com o professor Maciel na segunda-feira, Geografia 1 com a professora Malcher na terça-feira, Sociologia 1 com o professor Jefferson na quarta-feira, Botânica e Sementes com o professor Isaías na quinta-feira e Zootecnia 1 com a professora Isabela na sexta-feira. Então, essas são disciplinas que fizeram a previsão, né, dos seus conteúdos 100% remoto, né, e a gente vai iniciar com esses 5 professores. E aí a pergunta, né, e as demais disciplinas, professora? Já tem previsão? Já sim, nós temos a previsão já para o segundo semestre, né, reiniciando, como eu disse com vocês, lá em janeiro, onde a gente tem o planejamento de reiniciar com Química 1, Inglês e dar continuação, né, e finalizar as disciplinas de Botânica, Sementes e Zootecnia. Na sequência, a gente continua com a Química e entra a Filosofia 1, né, que são disciplinas que fizeram a previsão dos seus conteúdos 100% remoto. E, na sequência, a gente tem a previsão de todas as disciplinas que fizeram inicialmente uma previsão de parte do seu conteúdo presencial. São elas artes, história, biologia, física, introdução à agroecologia, pedologia aplicada, educação física e matemática, né? Então, aqui na nossa previsão, essas disciplinas seriam ofertadas a partir de março, né, de 2021. E por que eu falo que esse segundo semestre é previsão? Porque, com certeza, nós vamos receber ainda orientações, né, normativas sobre esse retorno presencial. E aí a gente vai estar conversando com vocês, né, ao longo desse primeiro semestre. Então, já caminhando para a finalização da minha fala, alguns lembretes são importantes.
Retirada de material, que dia é? Digite aí no chat, por favor. Toda quarta-feira, né, como o professor Luiz já comentou com vocês, toda quarta-feira é o dia da agroecologia. Ah, professora, por que não segunda? Porque segunda já é edificações, né? Então, cada dia de semana foi pensado para uma turma, para que a gente não, como medida preventiva, né, para que a gente não tivesse aglomeração. Então, das 9 às 12, da 9 ao meio-dia, e das 14 às 17, né, é o horário de retirada. Precisa ir de máscara, como o professor Luiz comentou. E uma coisa importante é, professora, eu não posso ir, mas meu irmão pode ir, a minha mãe, ou meu pai, ou meu tio, ou até o meu colega, que é meu vizinho, pode retirar para mim? Pode. Né? Então, a gente está abrindo essa possibilidade, só precisa ter o seu nome, né? Para qual aluno está sendo retirado, que a Grécia e a Elisângela, que estão responsáveis, vão entregar, né, e anotar que o aluno X, né, retirou o material. Então, uma outra coisa importante para relembrar é a possibilidade do agendamento do uso dos computadores, né, do laboratório de informática. Essa possibilidade precisa acontecer sob forma de agendamento, que a gente vai estar combinando lá no grupo do WhatsApp. Então, quero utilizar o computador, preciso agendar antecipadamente, tá? Uma coisa importante que eu coloquei aqui como lembrete também é a senha do CIGAD de vocês. O acesso, como vocês são alunos do primeiro ano, tá? Nós fizemos e ajudamos vocês, Eliane e eu, com o cadastro. Nós pedimos para vocês anotarem as senhas, eu tenho algumas aqui anotadas, então eu peço que já hoje vocês tentem fazer esse acesso ao CIGA, tá bom? Para que vocês possam acompanhar o material também, os planos de ensino, tá? Então, vamos tentar resgatar, já fazer esse acesso. E agradecer por essa fala, já estou passando aqui com o professor Edil, dizer que eu continuo à disposição, tá? Eliane acompanha vocês e a professora Aline também, Alcântara, agora, vai acompanhar vocês aqui junto com a coordenação, tá bom? Então, fico à disposição para as dúvidas. Eu vou compartilhar o slide que eu preparei aqui no grupo dos professores para que vocês copiem o horário direitinho, tá? Com calma. Lá no grupo dos pais também, tá? Eu mando aqui o slide com um horário separado para que vocês anotem. Obrigada, professor Edil. Ok, professora Roberta. Já temos pelo menos uma pergunta aqui, né, do aluno João Batista. Eu acho que seja aluno, né? Eu penso que seja aluno, João Batista. Ele coloca aqui, como que vai ficar o segundo ano, né? Então, já tentando enxergar essa situação do segundo ano. Eu acho que é a primeira pergunta que tem. Então, a gente reforça aqui no grupo, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, use o chat ou faça essa pergunta oral, tá bom? Então, pelo menos essa pergunta já saiu, daqui a pouco vai sair mais também. Então, professora Roberta, fique à vontade para responder. Como é que fica, ou professor Luiz, não sei, mas como que fica a situação do segundo ano, né? Nós já estamos vivendo o primeiro, os alunos já estão enxergando lá o futuro, né? E aí, como é que essas coisas a gente vai administrar, beleza? Eu posso falar um pouquinho, se o professor Luiz quiser complementar. Isso é ótimo, né? Eu vejo essa pergunta com muito bons olhos, isso significa que a gente já está pensando na continuidade, né, dos estudos. Então, como eu disse, a gente fez a previsão, né, com o ensino remoto para recompor o calendário de 2020, né? O ano letivo, desculpa, de 2020, que seria o ano do primeiro ano de vocês, né? E a gente tem uma previsão de finalização desse primeiro ano no dia 22 de maio. Na sequência, a gente vai fazer o calendário correspondente ao ano letivo de 2021, que seria o ano letivo do segundo ano de vocês. Provavelmente na sequência, né, a partir de maio. Eu não tenho datas ainda, porque esse trabalho do calendário ele é feito por uma comissão e depende também desse andamento do primeiro ano, mas ele vai ser ofertado, acredito que logo na sequência. E eu abro também para o professor Luiz complementar, né, essa fala aí com relação ao ano letivo de 2021, no caso, segundo ano. Pois é, muito boa pergunta. Realmente demonstra, né, interesse, preocupação no que vai acontecer.
Essa é uma preocupação geral, pessoal, que está sendo enfrentada e está passando pela cabeça de todas as pessoas que estão vinculadas a universidades e institutos federais. A gente tem que dar um passo de cada vez. Então, nossa maior preocupação agora é em fechar, né, esse ano de 2020, tentar fazer isso sem atropelos, sem correria, dentro das nossas possibilidades, mas também da maneira mais objetiva possível, para que a gente comprometa o mínimo possível o ano de 2021. Né? A gente ainda não tem certezas, né, para dar nesse sentido, tudo isso está sendo discutido junto com a Pró-Reitoria de Ensino, mas eu posso adiantar aqui uma percepção que eu estou tendo ao participar das reuniões, né, acompanhar esse debate mais de perto, que é a ideia de que nós vamos diluir, né, esses anos ao longo do tempo. Então, é possível que a gente demore algum tempinho ainda para que a gente consiga retomar aquele padrão anterior de um ano letivo corresponder a um ano do calendário, né? É como se a gente estivesse passando, mal comparando, né, por uma conjuntura, por exemplo, de greve. Claro que é uma coisa muito mais grave que nós estamos vivendo agora, né? Mas os efeitos que isso terá no calendário é provável que sejam parecidos, né, com uma interrupção grande das aulas, tá certo? Mas isso a gente vai conversar ao longo do tempo, vai dialogar e vocês vão estar sempre bem informados do que estiver ocorrendo, tá bom? Oi, oi, oi. Eu não estou enxergando mais nenhuma pergunta. Não sei se alguém, a não ser a pergunta da Nayane, né? Tem como colocar o horário das aulas, né? Aqui no chat, né? Mas a professora Roberta já fez referência, né? Já Diga lá, printei aqui, já tirei a foto, coloquei lá no grupo, já está lá. Depois vocês vão ver lá com calma, tá bom? Pronto, Maiane, já está lá, viu? Ok? Não estou enxergando mais nenhuma pergunta. Encontrei da Nilva Ferreira, bom dia. Qual é o horário para tirar esse material? É a pergunta dela aqui. Ó. Então, o horário ficou toda quarta-feira, das 9 ao meio-dia, com a Grécia, e depois das 14 às 17 com a Elisângela. Professor, acho que só lembrando também que o material, né, será disponibilizado dentro do planejamento de cada professor, né? Então, é bom que, né, tenha muito clareza em relação a isso. Não são todos os materiais, mas aqueles que os professores fizeram o seu planejamento para utilizar. Beleza, então? Penso que não tenha mais nenhuma pergunta. Pelo menos não tem aqui no chat nenhuma pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta utilizando o microfone? Professor Edil, bom dia. Bom dia, professor Júlio. Sim. Professor, eu queria só passar uma situação para a professora Roberta, para ela fazer a conferência certinho, para a gente tirar essa dúvida. Eu fiz o levantamento de todas o meu horário das turmas, e eu constatei, pelo menos eu verifiquei 2 vezes para tirar dúvida, eu constatei que está faltando 8 horas, 4 no primeiro semestre para a conclusão e 4 no segundo semestre. Então, eu gostaria que ela desse uma verificada para ver se realmente é isso, o que aconteceu aí no horário. Eu tenho apenas aqui 4 dias, com 6 aulas cada dia, dá 24, são 28. Para ela dar uma verificada e para a gente tirar essa dúvida aí posteriormente. Ok? Obrigado. Ok, então isso é Pode depois... deixar, professor. Vamos fazer esse alinhamento, com certeza. Obrigada. Tá bom. Então, eu não tenho outras perguntas aqui, é isso? Então, eu entendo que, pelo andar da carruagem,
o povo foi bem esclarecido, né? E que tem um outro canal que vai permitir tirar outras dúvidas, né? Interagir melhor lá no grupo da agroecologia, que a professora Roberta já está também passando os slides, né? Com a questão de horário e também algumas questões. Eu só faço um adendo aqui na nossa reunião, já está disponibilizado pelo professor Luiz, né? O professor Luiz já disponibilizou aqui os acessos que possam, os links, né, de acesso à utilização do laboratório, do computador, e também o canal do YouTube, né, onde provavelmente vai estar também gravado essa reunião, né, vocês fazerem acesso. Então, já tem esses 2 links disponibilizados, tá bom? E além desse link, também tem um telefone, né? O telefone também está aqui, para que vocês possam já fazer um print, né? Já estabelecer isso como uma prerrogativa para vocês fazerem as interações, lembrando que tudo isso é para aqueles alunos que têm dificuldade de acesso à internet, não tem um ambiente, né, que permita esse acesso, aí pode ser feito esse agendamento, com todos os critérios que a professora Roberta já fez referência. Tá bom? Pronto, já chegou aqui, olha. Que beleza, né, professora Roberta? Fique à vontade. Enfim, consegui conectar aqui no computador, né? Mas já mandei lá no grupo também. Doutora Roberta, penso que as considerações finais, tá? Se a senhora quiser fazer alguma observação, considerações. Da minha parte aqui, já dou por encerrado a questão da reunião. Aí, se a senhora quiser alguma consideração, já que não tem nenhum aluno, não tem mais nenhuma pergunta para responder. Tudo bem assim? Tudo bem, quero agradecer, né, a presença de todos, o esforço, né, de estar nesse primeiro momento com a gente, os professores que estão aqui, e dizer que a gente continua à disposição, né, de tirar as dúvidas lá no grupo. Eu vou estar compartilhando a apresentação na totalidade, já tirei as fotos do horário, e dizer que começamos hoje, né, nós utilizamos o horário do professor Maciel, mas ele vai estar combinando com vocês, né, com os pais também, e que amanhã a gente tem professora Malché e a sequência toda que a gente já combinou, tá bom? Então, obrigada, bom dia, bom almoço a todos, né, na sequência. Qualquer dúvida, chama a gente lá no WhatsApp. Obrigada, professor. Obrigado, então, nós encerramos a nossa reunião de acolhida, ou melhor, a aula de acolhimento, a aula inicial do curso de Agroecologia 2020. Muito obrigado a todos. Bom dia.